Ai meu Deus, deixa eu correr. Bom, galera, vamos tratar um pouquinho, agora que a gente já tem o conhecimento referente à densidade superficial de carga, certo? E a densidade superficial de carga, ela não se aplica só para placas, certo? No caso, infinitas, com distribuição contínua de carga, certo? Mas também ela se aplica para condutores esféricos. Também aqui a gente vai aproveitar a lousa para entender um pouco mais o que eu disse anteriormente, que a gente ia ver posteriormente, que a gente vai entender um pouco mais sobre por que que na superfície da esfera, o campo elétrico é igual a 1 sobre 2 casão Q sobre R quadrado, certo? A gente vai entender isso agora, porque está relacionado com a ideia, certo? Com a ideia da casca em si, que pode ser separada em duas, mas calma aí, só deixa eu apagar aqui que a gente já vai entender. E também explicar referente a esse gráfico, que é o gráfico do campo elétrico referente à esfera, certo? Ao meu condutor esférico. Só que isso aqui é igual ao campo elétrico, certo? Módulo do campo elétrico, só que em função da densidade superficial de cargas, tendo em vista que a gente já tem esse tipo de conhecimento. No gráfico anterior do slide, esse gráfico está diferente, está em relação a K, Qzão dividido pela distância ao quadrado, só que aqui a gente põe em termos da densidade superficial para aproveitar um pouco mais esse conhecimento que a gente adquiriu. Bom, vamos entender sobre o fato de, exatamente na superfície da minha esfera, eu ter o valor de meio, esse fator meio, que é a metade do campo elétrico nas regiões infinitamente próximas à superfície esférica. O que é esse infinitamente próximas? A gente pode levar em consideração que eu tenho o valor do raio, certo? Eu tenho o valor do raio, que vai me dar o valor de meio do campo elétrico, tendo em vista que isso aqui sobre 2ε0 é igual a 1 sobre 2 casão módulo de Q sobre R quadrado, beleza? Que é a metade do campo elétrico. Então, o que está acontecendo aqui? Na superfície, logo na superfície, eu tenho o valor de meio, só que em pontos, como se fosse na superfície também, ou seja, pontos infinitamente próximos, que pode ser considerado na superfície, eu tenho o valor inteiro, vamos dizer, desse campo elétrico, que é igual a σε0, que é igual σε0, que é o valor do campo elétrico, é igual a K, certo? Módulo de Q sobre R ao quadrado. Beleza? Por que então que justamente na superfície eu tenho o meio do campo elétrico e em pontos como se fosse na superfície, mas infinitamente distantes, ou seja, muito próximo mesmo, eu também tenho outro valor. Eu tenho um valor como se fosse completo. Isso acontece porque a gente pode observar, vou apagar a lousa para deixar um pouquinho mais limpo, a gente pode observar nesse desenho aqui, dessa esfera. Vamos se dizer assim, que essa esfera tem uma espessura desprezível. Essa espessura aqui, ela é desprezível. Vamos colocar um Dzinho aqui, e o D é desprezível. Desprezível. Beleza? Ou seja, ele não é levado em consideração. Só que a ideia de superfície e a ideia de espessura, ela vai entrar pelo fato de que, por mais que seja desprezível, eu vou ter uma superfície interna e uma superfície externa, certo? A gente tem que levar isso em consideração, mesmo sendo uma casca esférica, certo? Ou seja, um condutor esférico,
onde eu posso dividir esse condutor, a superfície ali, a minha calota, a minha casca, eu posso dividir na superior e na inferior. Então eu tenho o campo elétrico exterior e o campo elétrico inferior. Beleza? Porque isso vai ser levado em consideração para a explicação do que está acontecendo. Então, vamos lá. Quando eu coloco, para a gente entender isso, eu tenho que adicionar uma carga em questão. Essa carga em questão vai ser adicionada justamente no centro da minha esfera, certo? E ela tem que ser carregada. Pode ser carregada positivamente, pode ser carregada negativamente. E o meu corpo aqui, minha esfera, por mais que tenha essa distribuição de carga positiva e negativa, ela está neutra, certo? Eu não fui rigoroso ao colocar o tanto de carga positiva com o tanto de carga negativa, mas vamos supor que sejam valores iguais para carguinhas positivas e negativas, ao ponto de que o corpo, a esfera em si, ela é neutra, certo? Mas o que está acontecendo? Quando eu adiciono essa carga que eu escolhi ser positiva, ou seja, mais que essa carga pontual no centro da minha esfera, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter, pela ideia de, por mais que a espessura seja desprezível, eu tenho uma espessura suficiente para ter uma parte externa e uma parte interna da minha casca esférica, beleza? E quando eu coloco essa carguinha mais que, certo? Eu vou induzir na parte inferior, ou na parte de dentro, eu vou induzir uma carga negativa, certo? Por quê? Porque a minha carga é carga positiva. Então, se eu tenho uma carga positiva e tenho um corpo neutro, o que vai acontecer? Opa, os elétrons, nesse caso os elétrons eles têm liberdade para se deslocar, então eles vão em direção à carga positiva que está atraindo eles, certo? Pelo campo elétrico gerado pela minha carguinha, beleza? Então essa carga induz as cargas negativas do meu material neutro, certo? Do meu material neutro aqui na minha casca esférica. E o que vai acontecer? A superfície exterior, certo? A superfície exterior, ela vai ficar com uma concentração positiva de carga. Por quê? Porque os elétrons eles foram todos para a minha região interior dessa casca. Então, aqui na parte externa eu tenho essa concentração de carga positiva. Lembrando, aqui na interna e na externa, essas cargas estão distribuídas uniformemente a ponto a garantir o equilíbrio eletrostático. Por quê? Porque dentro, mesmo sendo desprezível a minha espessura, dentro aqui da minha casca, o campo elétrico é nulo. Porque dentro do condutor, o campo elétrico é sempre nulo, que a gente já viu um pouquinho atrás. Beleza? Então, o que aconteceu? Basicamente, eu estou dividindo metade da carga. Eu tenho o quê? A carga positiva mais a carga negativa desse meu corpo neutro tem que resultar na carga total. Vamos pôr aqui em um Q total, beleza? Só que esse Q total, que é do meu referente à minha carguinha interna, certo? O que vai acontecer? Essa minha carguinha interna, minha casca esférica é neutra, ela não tem carga inicialmente, não tem carga nenhuma, certo? Não está eletrizada, a única coisa que está eletrizada é essa carguinha do meio. Só que, vamos apagar aqui, o que vai acontecer? Mesmo o meu corpo sendo neutro, vai ocorrer essas induções para negativa interna, positiva externa, certo? Em que a carga total, que é do meu corpo neutro, do meu condutor, vai ser dividido entre meio de Q positivo mais menos meio de Q negativo, certo? Quando eu somo esse meio com esse meio,
é positivo com negativo, negativo. Esse fator é igual a esse fator, sumiu, meu corpo é neutro, não tenho carga nenhuma. Eu estou induzindo carga, só que a carga ainda é zero. Só que o que está acontecendo? Eu estou deixando metade para a superfície externa, metade para a superfície interna. Dessa carga aqui do meu corpo, da minha partícula aqui dentro do condutor, certo? Então, como vai metade para cima e metade para o interno, quando eu analiso o campo elétrico justamente aqui na superfície, exatamente na superfície, eu tenho que o campo elétrico é equivalente a meio, certo? A meio do campo elétrico que se fosse analisada infinitamente assim próximo, pertinho da superfície em si. Porque, teoricamente, eu tenho essa divisão de superfície interna, superfície externa, beleza? Por isso que o campo elétrico se torna a metade do campo elétrico analisada com o mesmo valor do raio, certo? Com o mesmo valor do raio, só que considerado infinitamente próximo, ou seja, um valor muito próximo, desprezível à distância, beleza? E é justamente por isso a gente pode analisar o fato de ser meio, fazendo esse experimento de colocar uma carga e observando as induções, beleza? E assim a gente denota, certo? O fato de na superfície ser meio e em pontos ligeiramente próximos ser, vamos dizer, o campo elétrico completo. Beleza? Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês também é em relação... Deixa eu apagar isso tudo aqui para ficar mais limpo. É em relação à densidade superficial de cargas. Densidade superficial de cargas, que a gente já viu que a densidade superficial de cargas é o sigma dividido pela área. Certo? Densidade superficial é o sigma, que é o módulo da carga, certo? Dividido pela área, beleza? Isso é extremamente importante, a gente já viu. E a gente pode ver por esse gráfico que o campo elétrico pode ser denotado em função da densidade superficial de cargas para o meu condutor esférico, beleza? Porque esse é o gráfico do meu condutor esférico. E o que esse gráfico diz para a gente? Esse gráfico diz basicamente que aqui eu tenho a origem, que é zero. Aqui eu tenho o eixo da distância, que é o raio, certo? Eu posso ter o valor do raio justamente nesse local aqui. Aqui é o eixo da distância e aqui é o eixo do campo elétrico. A gente observa, já viu essa imagem antes nessa aula, só que aqui eu estou em função das densidades superficiais. A gente vê a característica do campo elétrico do meu condutor esférico, que é proporcional a 1 sobre R, ou seja, R ao quadrado. Ou seja, ele aumenta em função de R ao quadrado e diminui também em função de R ao quadrado, por isso que tem essa característica aqui. Beleza? Então, eu gostaria de mostrar para vocês que o campo elétrico, como já foi mostrado nesse gráfico anteriormente, ele pode ser denotado desse jeito, exatamente desse jeito aqui, por simples substituições e procedimentos matemáticos. Ó, o que a gente pode falar? Vamos começar aqui com o campo elétrico, em pontos infinitamente próximos à nossa esfera, beleza? Pontos infinitamente próximos à nossa esfera, ó, eu tenho que o campo é nulo. O campo é nulo, zero, ó, o campo elétrico, ele é zero. Do ponto central do meu condutor até a superfície, certo? Um ponto extremamente antes da superfície, beleza? Eu tenho que o campo elétrico é nulo. Por quê? No interior do material condutor, campo elétrico igual a zero. A gente já discutiu isso, o equilíbrio eletrostático. Quando a gente observa o aumento do campo elétrico, o campo elétrico aqui é máximo em pontos infinitamente próximos ao raio, certo? Em pontos infinitamente próximos ao raio. E a gente observa o valor que o campo elétrico obtém
como se fosse também na superfície, ó, porque aqui é o mesmo valor de raio, ó, o mesmo valor de distância. Então, que é a metade do campo elétrico, que a gente já viu, já discutiu, certo? E ele está fora da curva. Esse valor, ele está fora da curva. Ou seja, esse valor, se a gente fazer uma linha aqui, a metade do campo elétrico vai ser justamente aqui, que vai dar 1,4 o valor do raio, mais ou menos. Aqui é como se fosse 1,4 errão, beleza? Que seria onde estaria a metade do campo elétrico, certo? Só que ele é denotado aqui justamente por aquela questão que a gente falou da indução de cargas e etc. Só que eu posso expressar essas duas equações aqui para o campo elétrico externo, certo? A pontos infinitamente próximos e para campo elétrico superficial da esfera em termos da densidade superficial de cargas, que basicamente, ó, eu tenho que o campo elétrico é igual a sigma sobre epsilon zero, beleza? E como que a gente pode tirar a prova disso? Ó, sigma, eu sei que é a carga, módulo da carga, dividido pela área, beleza? Isso é sigma dividido por epsilon zero, certinho? Tranquilo? E a gente sabe que a área da esfera é equivalente a 4π o raio ao quadrado. Esse é a área da esfera. Então, fazendo uma substituição básica, a gente pode colocar um aqui, extremos pelos meios, eu tenho que o meu campo elétrico, o módulo do meu campo elétrico, é igual ao módulo da carga, certo? Dividido por A epsilon zero. Eu sei que isso aqui é equivalente ao módulo da carga elétrica. A área, eu sei que é 4πr ao quadrado epsilon zero. E o que eu posso fazer com essa questão, com essa equação? Posso refazer ela, ó, posso deixar ela mais bonitinha. Eu posso falar que o campo elétrico agora é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, permissividade no vácuo, perdão. Eu posso falar que é 4π epsilon zero, certo? Vezes o módulo da carga dividido pelo raio ao quadrado, que é a distância em questão. Opa, o que é isso? Definição para campo elétrico gerado por uma carga pontual. Por que a gente chega nesse resultado de carga pontual se é uma esfera? Porque quando a gente vai trabalhar com campo elétrico de uma esfera para pontos onde eu estou distante do meu condutor, é como se toda a carga estivesse concentrada justamente no centro do meu material condutor, da minha esfera. Então, quando eu calculo aqui num ponto P, distante da minha esfera, é como a distância que eu vou calcular é do ponto P em questão até o centro da minha esfera. Por isso que a gente chega nessa equação maravilhosa, que é igual a K módulo de Q sobre R ao quadrado. A distância, no caso aqui, é a distância ao quadrado, beleza? Até o ponto em questão. E a gente chega nessa questão através da densidade superficial de cargas para o meu condutor esférico. Também eu posso chegar no mesmo resultado para a carga superficial da minha esfera. Para a carga superficial da minha esfera, eu tenho que é sigma sobre 2 epsilon zero, certo? Bom, vamos bem rapidão agora, ó. Sigma é o módulo da carga sobre a área. Já vou substituir a área, que a gente sabe que é 4π ao quadrado, certo? A área da minha esfera. Então, sobre a área é 4π. Opa, já vou meter um epsilon zero aqui. R ao quadrado dividido por 2 vezes o epsilon zero, certo? Isso tudo a gente
boto umzinho aqui, faz extremos pelos os meios, eu tenho que o meu campo elétrico é igual ao módulo de Q sobre a área multiplicada aqui pelo 2ε0. Então, 4πr² vezes, vou aumentar aqui, 2ε0. Beleza? Vamos reescrever isso. Eu vou ter que 1 sobre 2, esse 2 aqui, que a gente tem da densidade superficial para a superfície da minha esfera, certo? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4πε0, que a gente sabe que isso é K, vezes o módulo de Qzão sobre R ao quadrado. E a gente chega de novo na equação que a gente já viu nesse mesmo gráfico anteriormente. A gente chega, deixa eu... Acho que cabe aqui para vocês verem. A gente chega aqui, o campo elétrico na superfície é igual a K, porque isso tudo aqui é a minha constante elétrica, beleza? Eu tenho que o campo elétrico, o módulo do campo elétrico é igual a K, é igual a meio de K Qzão sobre R ao quadrado. Certo? No caso, esse R ao quadrado é equivalente ao raio. A distância aqui é o raio, já que a gente está tratando sobre o campo elétrico superficial de um condutor esférico. Beleza? Bom, acho que por hoje é isso. Por hoje é isso, a gente termina o conceito de campo elétrico na próxima aula teórica. Só que antes disso eu vou resolver alguns exercícios com vocês. Belezura? Bom, deixa eu correr aqui para pausar o vídeo, pelo amor de Deus.